E aí, familiares, tudo bem com vocês? Black Love Money Podcast daqui na sua TV, no seu YouTube, nas tuas plataformas digitais de streaming, ouvintes que... Ah, não, já tá ficando ruim, né? Meu mano Will. Como é que tá, irmão? Sempre bom estar com você, graças a Deus. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Fala as boas novas. Pô, antes de tudo, nós queremos aqui agradecer, né, a Confeitaria Coruja por sempre dando moral pra gente. Sempre. Te agradece muito aí a sua participação nessa nessa construção. confeitaria do Rio de Janeiro. Vocês não sabem o cheiro que tá aqui. Então, eu também tô usando o Chuanchu, mas eu não queria falar, né? Muito obrigado à Confeitaria Coruja. Nelson, obrigado, irmão. Nelson, você é sensacional. Sensacional. E muito obrigado também ao Estúdio AGR por estar abrindo esse espaço pra gente poder comunicar, falar sobre, falar, né? Sobre o movimento preto, né, periférico, né, e de importâncias políticas, sociopolíticas aqui nessa mesa de madeira. É compensado? Não, é madeira, hein, gente? E o Will, melhor estúdio do Rio de Janeiro. Cara, obrigado. Algo sensacional. E fala comigo, Will. Caraca, eu queria muito entrevistar esse cara. Olha, eu tô aqui feliz demais por receber esse cara que é um monstro na minha concepção. É uma referência também, é historiador. Pode crer, poeta. Mano. Pô, mano. Aí já bate comigo. O cara é poeta. Ator. Tu é ator? Não fala ainda não, só balança a cabeça, hein? E detalhe, poucas pessoas sabem. Ele é palhaço também, bicho. Tu fez clown, mano? Gente, você tá muito próximo de mim, a gente vai ter que conversar mais, cara. Mano... Henrique Vieira. Muito obrigado, Henrique. Caraca, obrigado, gente. Cara, mano, a gente tá muito mais próximo, então, pois agora. Pois é. E flamenguista, cara. Muita coisa. E vermelho total no total. 12 mais 1. É isso, dá 13. Caramba! A gente tá muito próximo. Olha, eu tô muito feliz de receber você aqui, muito feliz mesmo. Pra mim é uma honra, de verdade, porque, cara, são poucas pessoas que eu vejo como referência, que eu tenho como referência, se tratando do mundo evangélico, né? E você é uma dessas pessoas. Então, assim, eu me sinto muito honrado mesmo de receber aqui você aqui na nossa casa e vamos que vamos. Preparado, irmão? Preparadíssimo. Eu queria chegar nesse lugar ainda, porque eu não sou muito, assim... de rasgar seda. Mas é porque eu conheci você há pouco tempo, né? Tô sendo mega sincero. Sim. E só que a sua participação na política religiosa, social, racial, né? Me veio abrindo meus olhos, falando assim, mano, quem é esse mano que tá contra o fluxo de muita gente? E isso é muito interessante, tá ligado? Pode crer. É muito bom estar aqui conversando com você. E eu já quero introduzir... a primeira que a gente sempre fala, né? Posso começar? Claro, fica à vontade. Quem começou Quem é Henrique? Como começou o Henrique criança? Essa bagulha de sempre, né? E depois já emenda como o teu reflexo, com Deus. Como surgiu esse com Deus? Beleza. Bem, eu sou nascido e criado em Niterói, Zona Norte, ali na periferia de Niterói, no pé da favela Vila Ipiranga. Filho de Petrúcio, alfaiate, maior parte do tempo desempregado, e Gláucia, professora da rede pública de educação infantil. Sou o caçula de 3 irmãos, Guilherme, Marcelo e eu, o mais novo. Então tenho uma infância mais popular, periférica, na zona norte de Niterói, jogando bola no asfalto. Gosto. Botando 2 chinelinhos assim para fazer o golzinho, driblando meio fio, quebra-mola, poste. Arrancando o tampão do dedo. Mano. Muitas vezes chutando bola em retrovisor de carro, correndo para me esconder. Então, uma infância nesse ambiente popular, uma família muito generosa, tendo especialmente a minha mãe como principal referência de carinho e de amor. E foi na infância mesmo que eu aprendi sobre o evangelho. Eu venho de uma família evangélica batista desde a geração dos meus bisavós. Caramba. Então, especialmente com a minha vovó Ruth e com a minha mãe Gláucia, eu já com 3, 4, 5 aninhos, já tinha Deus na minha perspectiva de vida, Jesus como manifestação desse amor de Deus. Eu não tenho uma memória na minha vida em que Deus não apareça como fonte de amor e de amizade, de ternura e de acolhimento. Eu era uma criança que falava com Deus ao acordar, ao dormir. Caraca. Esse universo do evangelho está presente na minha vida desde menino, entendeu? Foi imposto ou foi natural? Compartilhado. Foi bem assim, uma transmissão carinhosa daquilo que minha mãe acreditava e acredita. Nunca me senti
coibida ou inibida. Foi um processo muito espontâneo, muito no vínculo do amor da própria família. Na adolescência, essa semente que estava ali frutifica de vez. Sim. E eu abraço mesmo a causa do evangelho, o Jesus preto, pobre, periférico de Nazaré. Então aquela semente do coração de menino, quando adolescente, frutifica de vez e para além da dimensão familiar, passa a ser a minha experiência mais profunda e a minha decisão principal de vida, que é seguir e amar Jesus de Nazaré. Cara, que loucura. Isso, maravilhoso. E quando surgiu essa atitude que o senhor tem hoje se tratando dos oprimidos, do nosso povo, como que foi, como surgiu isso? O senhor sofreu alguma coisa? O senhor chegou a presenciar alguma coisa que fez o senhor ter essa atitude que o senhor tem hoje? Como é que surgiu isso, por favor? São coisas diferentes. Eu tenho uma infância popular. Sim. Então eu, muito comumente, tinha tiroteio na Vila Ipiranga e tinha que fazer uma decisão rápida. Ou correr para o Bloco 15, que era onde a gente morava junto com a minha avó, ou se jogar no chão, que era o que minha mãe me ensinava, porque tem menos chance de uma bala alcançar você. Então essa dimensão do drama, da desigualdade, da violência, está no registro da minha vida. Eu, por exemplo, quando na 8ª série ganhei uma bolsa e acabei estudando numa escola particular, eu era aquele aluno que não tinha o dinheiro para a merenda no recreio, comprar a coxinha, o joelho, o italiano, enfim. Correto. Eu tenho essas dimensões, assim, nunca numa precariedade absoluta, sempre com o básico e o suficiente para viver, mas bem no limite. Meu pai desempregado, bastante endividado, e minha mãe professora da rede pública de educação infantil, e 3 filhos. A gente morava de favor na casa da vovó Ruth num quarto, 5 pessoas num quarto. Eu nunca tive quarto. Agonia. Só quando a gente foi adolescente, que a situação melhorou um pouquinho, que aí eu passei a ter um quarto com a minha irmã e meu irmão. Mas a minha infância, até o início da minha adolescência, era meu pai, minha mãe, eu e os meus irmãos, todos no mesmo quarto. Tem a dimensão racial também, porque, por exemplo, minha mãe é uma mulher branca. Meu pai é um homem preto de pele mais escura que a minha, retinta. Mais retinta. E na igreja tinha lá um livro de evangelização infantil que era só com cores, sem palavras. Então, por exemplo, a cor branca simbolizava reconciliação com Deus. E a cor preta simbolizava pecado. Caramba, já vira associativo, né? Que se então eu chegava em casa e falava com minha mãe que eu não queria ter a cor do meu pai. Olha e que eu não queria ser marrom. Mas já é um imaginário de uma criança sendo tomado por caracterizações racistas. Então, quando chegava dezembro e janeiro e os meus primos vinham passar as férias em Niterói, e eles eram de classe média, eu era o núcleo familiar mais pobre desse circuito da família. Eles de classe média, de Vitória, Cabo Frio, e todos brancos. Então, quando a galera reunia dezembro e janeiro, e era muito divertido, mas eu tomava 6, 7 banhos por dia. Porque eu achava que precisava ficar mais limpo perto deles, e especialmente eu tinha uma sensação melhor com o meu cabelo molhado. Eu queria permanentemente deixar o meu cabelo molhado. Então, respondendo a sua pergunta, a minha vida vai desde o início mostrando, olha, a sociedade é injusta, tem algumas coisas que são muito complicadas. Agora, com relação ao Evangelho, a própria leitura do Evangelho foi suficiente para me mostrar. Seguir Jesus significa compromisso com a justiça, com a igualdade, com a paz, com a equidade. Para mim, a leitura do Evangelho de imediato forneceu essa dimensão ética, política, de compromisso com a vida. Eu costumo dizer que a fé me tornou um militante. Jesus me ensinou a lutar por um mundo de justiça e liberdade. Sim. Agora, no ensino médio, eu fui estudar numa escola progressista. Eu fui aluno do Freixo, depois eu fui para a UF. Então, aí vai compondo um quadro de compreensão do mundo. Eu vou fazer seminário e estudo teologia da libertação, que aproxima o cristianismo de um marxismo latino-americano. Mas tudo começa com uma semente do próprio Evangelho,
num raciocínio simples de que caminhar com Jesus significa olhar para o lado e se importar com o que está acontecendo ao redor. Aí depois vai ganhando outras leituras, né? Sim, um texto bíblico, né? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. Se a gente não ter essa análise social, Jesus Cristo foi um ser muito mais social, eu julgo, né? Jesus Cristo foi um ser muito mais social do que espiritualista, assim, tá ligado? Um lance meio de outro mundo. Lógico que... Não, a religião vem depois, né, cara? Sim. Jesus Cristo não veio pregar uma religião, né? Sim, foi um lifestyle, tá ligado? Sim. É a minha visão que eu tenho de Jesus Cristo. Só que a galera não vê essa verdade. O que é lifestyle? Estilo de vida. Ah, entendi. Um estilo de vida. Jesus Cristo, pra mim, é um estilo de vida, entendeu? Tipo, sim, ele vem ditar... Nem ditar, ele veio só dar uma moral pra tu, tipo assim, ó, maninho, tô fazendo dessa parte, se você fizer essa parte, você vai ganhar um galardão maneiro, entendeu? Eu vejo muito mais assim. A espiritualidade do evangelho é profundamente encarnada na vida e na história. Sim. Essa divisão de uma espiritualidade abstrata, que nada tem a ver com os dramas da vida concreta, essa visão não pertence à tradição da Bíblia. Sim. Não pertence ao evangelho. Então, a espiritualidade do evangelho, o próprio Jesus fala. Quando tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava preso, vocês me visitaram. Quando eu estava enfermo, vocês me socorreram. E quando eu não tinha uma casa, uma terra, uma pátria, vocês me acolheram. Os discípulos perguntam, mas Senhor, quando foi que te fizemos estas coisas? E Jesus fala, quando fizeram a um destes meus irmãos. Fizeram comigo e para mim. O próprio Jesus pede para que a gente o procure, não acima de tudo, que é uma expressão muito comum hoje em dia. Lateral, né? No irmão. No irmão, no lado, mas tem mais um detalhe. Se você olha as imagens que Jesus escolheu para se identificar, são todas imagens concretas e experimentadas por oprimidos e oprimidas. Sim. Então, Jesus... você encontra no rosto da humanidade, mas sobretudo no rosto daqueles e daquelas que mais sofrem. Sim. Por isso que eu concordo com o Samba Enredo da Mangueira, quando fala Jesus da gente, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Isso para mim é profundamente bíblico. Poético e bíblico. Jesus vai sempre aparecer principalmente no rosto daquele e daquela que a sociedade insiste em afastar. Exatamente. Henrique, eu achei interessante você falar a respeito O pastor tá falando com o Samba Enredo da Mangueira. Isso pra mim, mano, isso é muito bom, mano. Inclusive, você desfilou, né? Eu fui o Jesus negro montado num jumentinho que entrava em Jerusalém, saudado pelo povão. Caraca, você é mais próximo de Jesus do que dos Jesus eurocêntricos, né? Dos filmes e do Jesus superstar musical. Pô. Que tem progressiva, olhos azuis, tá ligado? Faz crossfit. Isso aí serviu pra justificar a colonização. Eugenia, né? Então, você falou a respeito da sua infância, se tratando daquele exemplo que você citou, do branco, do preto, né? Que o branco é uma coisa positiva, que o preto é uma coisa negativa nas coisas que você lia. Cara, eu queria saber uma coisa de você. Os oprimidos, tá? Ele sempre sofreu, ele sempre, na verdade, que eu tô aqui, tá embolando a minha fala, cara. Tá nervoso, galera. Nervoso porque esse cara aí na minha frente é uma coisa assim, surreal. Então, Jesus, ele sofria preconceito por ele ser do norte. Você é historiador, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Da Galileia, sim. Isso mesmo. E tipo assim, cara, eu vejo muitas pessoas hoje em dia sofrendo preconceito não só na questão da cor, mas dentro da igreja, tá? Por ser negro, ok? E por ter outras convicções. Exemplo, a gente está vivendo um lado político agora, e eu tenho vários amigos meus que foram expulsos, a verdade é essa, foram expulsos, tá? Porque decidiram votar no Lula, por exemplo. Então eu gostaria de saber do senhor, o que você acha a respeito disso, se é uma coisa correta, porque, cara, assim, na minha concepção é uma coisa absurda. Sim. Né? Porque eu não consigo entender um pastor que prega o amor, né, que prega aquilo que é do bem e acaba, infelizmente, agindo dessa forma.
Eu queria saber de você o que você acha. É muito triste, é muito grave o que está acontecendo em muitas igrejas evangélicas no Brasil. Primeiro, não dá para generalizar, tem igrejas e igrejas, experiências e experiências. Claro. Mas está acontecendo e é preciso dizer e dar nome. Está acontecendo assédio eleitoral dentro de igreja. Sim. Pastores usando a sua influência, a sua autoridade, partidarizando o púlpito. Basicamente dizendo que Deus é de direita, que Deus tem um candidato. Deus tem um lado. Que Deus tem um lado. Criando um ambiente de ameaça, de chantagem, de hostilidade. Sim. E daí as pessoas vão se sentindo sufocadas, algumas expulsas. E isso vai criando um ambiente tóxico, violento, que não tem nada a ver, não se assemelha com a mesa da comunhão, que é o Evangelho de Jesus. Sim. Então eu acredito, primeiro, que a igreja tem que ser autônoma diante do Estado e dos partidos. Segundo, que as lideranças precisam respeitar a liberdade de consciência, sim, de expressão e de voto dos irmãos e das irmãs. Vocês sabem, eu fui candidato e sou pastor. Sim. Eu me licenciei do púlpito da minha igreja. Eu me afastei da minha própria igreja como sinal de respeito, sim, aos irmãos e às irmãs, para não fazer do púlpito uma propaganda eleitoral. Sim. Então, o que está acontecendo é muito grave. Agora tem mais um ponto que eu preciso dizer. A igreja tem que ser autônoma, livre diante do Estado e dos partidos, de quaisquer instituições, e gerar um ambiente interno de respeito à diversidade e de comunhão. A mesa da comunhão, que é a proposta do Evangelho de Jesus. Uhum. Com um detalhe a mais. Creio que a igreja não pode ser neutra e silenciosa, sim, diante da barbárie, da opressão. Então eu não acredito, por exemplo, em neutralidade e silêncio diante do racismo. Sim. Diante do racismo, se você é neutro, então você, na verdade, está reproduzindo e reafirmando o racismo. Sim. Então eu acredito que a igreja não tem que ter candidato, mas ela tem que afirmar valores. Mas os valores do Evangelho não são os valores que estão sendo colocados da família aí. De bem, né? Não. É a radicalidade do amor ao próximo. Sim. É a compaixão, a solidariedade, promover a paz, ter misericórdia, chorar com quem está chorando. Esse é o suco do Evangelho, a essência do Evangelho, o cheiro do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Então, eu fico muito triste, porque tem assédio eleitoral, partidarização de púlpito, cria um ambiente violento e tóxico, sim, uma moralidade vazia, superficial e, no fundo, abrindo mão da essência do Evangelho. Era para a igreja estar ajudando o Brasil a ser um país mais diverso, mais plural, mais generoso. E, infelizmente, não é o que a gente está vendo. O senhor falando isso, assim, eu ainda acho um pouco utópico, né? Porque parece que é tão distanciado, né, esse local de igreja. Eu tenho 31 anos, eu tenho 31 anos de evangélico, né? Sim. Meu pai, quando eu já me entendi por gente, meu pai já era pastor. Graças a Deus, meu pai era um pastor que falava assim, ó, ouve esse sambinha aqui que é maneiro, ouve esse Simonal. Então, graças a Deus, eu consegui ir para um outro lado, né? Um pouquinho mais de poder ter o meu senso crítico. Meu pai sempre falou para eu ler a Bíblia. Só que eu ainda acho isso muito utópico. Eu acho a igreja que a gente construiu foi uma igreja egocêntrica, manipuladora, né? Que não busca a parte homogênea, né? E sim quer dissociar a sociedade e afastar dessa polarização que a sociedade brasileira é, de diversidade de cor, sim, diversidade de gênero e de diversidade de tudo. O Brasil é um Brasil diverso. Quando o senhor fala essas frases pra mim, não me chega com uma realidade próxima. Sempre vem com um tom de utopia pra mim. Eu não sei se eu tô muito descrente ou o senhor mesmo, o Henrique, você acredita mesmo que a igreja ainda é capaz de reverter a parte egocêntrica de superioridade religiosa, social? Olha, é uma utopia. É um horizonte a ser alcançado. E utopia é importante, porque se você perde a utopia, facilmente você perde o caminho também. Você perde o processo que aponta esse futuro. Então, a palavra utopia, para mim,
é útil e me abre um horizonte que eu quero eticamente perseguir ao longo da vida. Mas, ao mesmo tempo que é uma utopia, também é importante ressaltar, dar visibilidade às experiências bonitas e generosas de igreja que existem no Brasil e na história. Porque senão a gente só olha para o caos, para aquilo que é negativo. Mas tem muitas igrejas ainda no Brasil com um trabalho generoso, acolhedor, inclusivo. Qualquer construção humana vai ter contradições e limites. Sim. Então não tem idealização ou perfeição. Okay. Mas tem realidades potentes, sim, realidades generosas, tem movimento evangélico progressista, tem teologia feminista, teologia negra, teologia queer, ecoteologia, juventudes evangélicas periféricas, tem movimento negro evangélico, tem pastores simples e trabalhadores sérios que só querem amar, cuidar, servir, visitar, chorar com quem está chorando, aconselhar quem está precisando de ajuda. Então, assim, tem uma produção do caos aí, okay, que precisa ser identificada e denunciada, mas também tem realidades resistentes, potentes, frutíferas e generosas de gente simples, que ama Jesus e quer promover um ambiente melhor para todas as pessoas. Mas por que esse volume, esse contraste? Existe um volume. Existe um volume. A parte da parte das coisas ruins é muito mais gritante do que as partes das coisas boas, que parecem ser muito mais silenciosas, né? Infelizmente, isso não é uma novidade. Jesus foi morto em nome de Deus. Sim, essa frase é importante dizer. Jesus foi morto em nome de Deus. As pessoas que mataram Jesus fizeram a partir dessa perspectiva, okay, de purificação, justiçamento, punição. Repara que essa história é longa. Sim. Quando a religião se torna máquina de guerra e não testemunho de amor. Capitalista ainda. Eu vou pegar um exemplo até que é uma marcação histórica muito importante na minha cabeça. Jesus, conforme você já falou aqui, não fundou uma religião. Ele viveu a experiência de Deus, de um projeto de sociedade. Foi morto por causa da sua fidelidade aos pobres, à justiça, à compaixão. Foi rejeitado pelo sistema político-religioso da época. Olha que curioso. A origem do evangelho, portanto, é periférica, é popular, okay, pessoas simples. 4 séculos depois, a religião que se derivou desse movimento, atenção a isso, se tornou a religião oficial do Estado que matou Jesus. Então, é uma tragédia milenar. Sim. Porque Jesus passou a ser interpretado pela lente, pelos interesses de quem o matou, sim, do Estado, do poder, do rico, dos privilegiados. Do branco. Sim, mas aí... E aí você produz o Jesus das cruzadas, sim, o Jesus da colonização, o Jesus branco, o Jesus racista, o Jesus armado. Sim. Porque... o falso Messias, né? O falso Messias. Mas falso Messias cristalizado na história há muito tempo. Sim. Mas, insisto, tem uma história aí marginal, periférica, de um cristianismo popular que vai mantendo acesa a chama de Nazaré, da periferia, da Galileia, do crucificado ressurreto. Henrique, para você, Jesus foi mais um Amarildo? Se tratando da crucificação? Se tratando da crucificação, sim. Amarildo, Marielle, Chico Mendes, Irmã Dorothy, Ágata, Duda. Óbvio que se você me pergunta quem é Jesus para mim, eu vou te responder com amor e sinceridade. Ele é Deus. Okay. É Deus entre nós. É Deus com corpo, com sangue, com suor. Mas eu tenho muito prazer em dizer que Deus entre nós não morou em Roma ou em Jerusalém. Assumiu o corpo do Amarildo, da Marielle, da Ágata, da Duda, da Kathleen, do Chico Mendes, do Dom Phillips, do Bruno, dos indígenas, dos quilombolas, dos famintos, das pessoas em situação de rua. Cara, então, eu tô aqui me segurando para não chorar, para não me emocionar, porque Marielle já me dá um nervoso. É uma coisa tão surreal. Eu confesso que eu tô muito nervoso. Para falar a verdade, a gente já tá aqui um tempinho, já tô de boa, mas quando eu falo a respeito dessas coisas eu fico um pouco nervoso. Mas eu quero voltar nessa questão de Jesus, né? Que ele foi nascido na Galileia. Isso.
E ele sofreu preconceito... Por ser de lá. Por ser de lá. Pelo fato dele se expressar de uma forma diferente dos outros. Sotaque galileu. Pelo sotaque galileu, né? Eu sou como historiador também, o senhor sabe disso. Pelo próprio povo dele. Sim. E eu quero entrar nessa pauta, porque você é um pastor evangélico. E eu gostaria de saber o seguinte, Henrique. Você é um cara fora da caixinha se tratando do movimento evangélico. Você, Kleber, enfim, vocês lutam contra o sistema, vamos dizer assim. Da normalidade, o senso comum, né? Exemplo agora, o Malafaia acabou de falar que foi uma vergonha ver os evangélicos, 20% dos evangélicos votar em Lula. Vamos lá. Como é que você se sente sendo um representante do movimento preto e um pastor que luta contra o sistema? Você se sente um Jesus? Que isso? Não, Jesus no sentido de sofrer preconceito, justamente ele sofreu com o próprio povo dele, vamos dizer assim, com as próprias pessoas que andavam com ele, por ele falar diferente, por ele agir diferente. E você é um diferente dentre muitos pastores que estão aqui, dentre nós aqui. Como é que você se sente com isso? Você sofre perseguição? Você é perseguido? E como é que você se sente com isso? Gostaria de ter essa curiosidade, matar essa curiosidade, por favor. Entendi. Olha, é triste. Eu recebo, é comum, palavras de ódio, de linchamento, pessoas que dizem amar a Deus, mas basicamente desejam a sua morte. Isso acontece. Tem igrejas, algumas, que obviamente não me chamariam para pregar. Eu procuro ter a minha consciência diante de Deus. Para mim é o mais importante. Estou sendo fiel ao Evangelho? Estou buscando viver pela ética do amor? Tenho compromisso efetivo com o meu povo negro em diáspora? Um povo que luta para sobreviver e viver com dignidade? Estou sendo fiel à negritude que encontrei no meu Jesus? Se a minha resposta, mesmo com as minhas fraquezas e limitações, eu não sou perfeito, longe disso, mas se a minha vida busca se pautar nesse caminho e sempre em comunhão, também quero poder dizer isso, viver em comunhão, viver com amigos e amigas que partilham disso, daí tudo bem. Eu fico lembrando aquele texto quando Jesus fala: felizes são vocês quando forem perseguidos em meu nome. E quem perseguir vocês julgará que estará fazendo a vontade de Deus. Então, se a minha consciência está fiel ao Evangelho e a perseguição brota disso, dói, entristece, mas eu me mantenho determinado, olhando para o alvo e seguindo em frente, sem esmorecer, desanimar, muito menos desistir. Sim. E também quero poder dizer que tem muito acolhimento. Acho que é importante as pessoas saberem. Claro. Tem hostilidade, tem ameaça, mas olha, todos os dias, nas redes e nas ruas, eu também recebo um abraço apertado. Eu também recebo um olhar generoso. Show. Eu também recebo testemunho de pessoas que foram abençoadas pelo ministério que Deus me deu. Então eu também procuro olhar para isso e ver que, de alguma forma, pela graça de Deus, a palavra está fazendo diferença na vida de um monte de gente. Eu tenho muito medo dessas frases que você colocou aqui, irmão, porque se toca no ego do homem, tá ferrado, né, mano? Verdade. Colocar como Jesus, tocar no ego do homem ferrou. Sim, porque quando a gente fala Jesus, é uma coisa muito forte. Eu entendi. Né? Mas eu quis dizer mais. Eu acho mais como mártires do que Jesus. Só uma observação. Já tocamos nesse lugar de Estado, etc e tal. Eu queria saber, eu sei que você é um flamenguista nato, de chorar, de cantar o hino, de bater no peito, de ter 5 blusas. Eu queria muito... Tem mais? Eu queria muito saber sobre a tua percepção da frase colocada da diretora do Flamengo. Eu sei que você já comentou isso no teu Instagram, só que eu acho que eu gosto de... Queria muito ouvir essa tua perspectiva. Ainda mais que Flamengo é um lugar da majoritariamente preto e pobre. Trabalhador. E trabalhador. A diretora lá de responsabilidade social falou que ganhou quem produz... Não, como é que é? A frase dela é uma frase que basicamente diz que o povo nordestino que elegeu
que votou em grande parte no Lula é um povo que não trabalha. Não trabalha. A ideia é essa, né? Sim. E ela é nordestina. Aqui se produz e lá se passa férias. Então vamos lá, uma frase discriminatória, preconceituosa e xenófoba. Sim. Então, é lamentável. Como cidadão me entristece. Como torcedor do Flamengo também. Te envergonha? Me envergonha porque quantos flamenguistas não Clube são... do povo. Não são nordestinos. Eu lamento muito, né? Uma diretoria que tem nesse ponto, que é um ponto, para mim, central, só chutado bola para fora. E aí não dá para passar pano, não tem título que compense. Não tem mundial que... Não tem. Aí existe uma ética maior. Né? Então, o meu vídeo foi nesse sentido, né? Querendo dizer que o Flamengo, como um clube de massas, ele é do povo, ele é dos trabalhadores, ele é do Nordeste, ele é do Brasil inteiro. Engraçado o senhor falar isso, que eu acho que cada vez mais realmente embranquece o Flamengo, sim, né, cara? É uma diretoria elitista. Sim. Infelizmente, a maioria ali bolsonarista. Na minha opinião, desrespeita a democracia interna do clube. Sim. Vai lá que ele tem essa posição? Pode ter. Eu discordo radicalmente, mas o cara leva pro clube. Aí leva o presidente pra sair pro aeroporto. Mano. Aí gera constrangimento, inibe. Sim. Aí tira foto. Queria saber se fosse o contrário. Fosse o Lula lá. Entendeu? Então acho que tem, além de eu discordar da posição de defender Bolsonaro, mas aí é uma posição, ok? Sim. Mas leva para dentro do clube, partidariza o clube, desrespeita a democracia interna, e aí chega no comentário dela, é o suco do bolsonarismo, né? É isso, é hostilidade, desprezo ao povo, xenofobia. Machismo. É lamentável, é lamentável. A gente tem que se... Eu tenho uma ainda mais se tratando do Flamengo, né, cara? Mas realmente existe esse momento de embranquecimento do Flamengo. Do Maracanã em si. Maracanã, de blusa, de... Aí a galera, preços, valores. Sabe o que eu achei mais engraçado? Tem uma galera branca elitista que agora... Porque agora virou culto, virou legal, você cria, né? Ser favelado. Sim. Aí o branco vai lá, compra o Kenner, o branco vai lá, pinta o cabelo, o branco vai lá, quer ser torcedor do Flamengo, quer ir pro Maracanã, quer subir o morro e quer falar assim, tá maluco? O Colômbia é mó paz, eu subo lá direto. Mas, mano, cara, eles querem tomar todos os setores. E é um local mais de apropriação mesmo. Todo branco quer se apropriar de algum movimento preto. Pode perceber. Do samba, do rap, do Flamengo. Desculpa, gente. Vocês podem ser flamenguistas, mas o Flamengo é um movimento de massa preta, gente. Não tem jeito. Então, Henrique, eu sei que você está com um horário um pouquinho apertado. Sim, desculpa. Eu só quero fazer uma pergunta, tá? Pra gente poder liberar você. A respeito do Marcos Feliciano, falando a respeito dos africanos. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, porque, cara, é bizarro ver um pastor ser agressivo, no meu ponto de vista, tá? Falando dessa forma a respeito da África. Então, eu gostaria que você falasse a respeito disso, por gentileza. Com certeza. Racismo. O nome disso é racismo, que olha para tudo aquilo que vem da África, direta ou indiretamente, e trata como uma coisa primitiva, uma coisa selvagem, uma coisa feroz e uma coisa do mal. Então, o Feliciano ali, ele expressa uma forma de teologia racista que está impregnada no cristianismo. Eu estou respondendo dessa forma porque nem dá para dizer que é só ele. Uhum. Ele reflete um cristianismo colonizador, sim, racista, eurocêntrico, e esse tipo de leitura da Bíblia, esse tipo de aula no seminário, na escola bíblica dominical, esse tipo de literatura religiosa. Associativa, né? Associativa. Esse tipo de pregação, lá na ponta, sabe o que é isso? Pedra em terreiro. Sim. Por isso que eu falo que esses púlpitos e essa teologia tem sangue nas mãos. Sim. Porque não fica só no discurso, que já seria grave, mas o discurso produz emoção, produz comoção, influencia comportamento, e lá na ponta é uma pedra numa mãe de santo, num pai de santo. É uma quebra de terreiro. É uma quebra de terreiro, é uma legitimação da violência do Estado contra a juventude negra. Sim. Então, o Feliciano, na minha opinião, expressa uma teologia racista que tem sangue nas mãos e contribui
com a violência contra o nosso povo. Só uma coisinha, por favor. Eu tenho um bagulho muito... Pode falar. Mas é porque acho que vai ser meio grande. Ó, vou ser muito rápido até. Tá escrito na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. Sim, ok? Perfeito. Só que isso me incomoda muito como cristão, que me faz pensar muito e até agora não consegui esse lugar de resposta. Eu sei que nem tudo vai ser respondido. Mas eu sou um ser muito pensante, Henrique, muito pensante. E isso me incomoda como homem negro. Se Deus não faz acepção de pessoas, por que existiu essa... Porque tudo é o ato permissível de Deus também, né? Por que Deus permitiu a parte da escravização? O movimento de escravização. Boa. E de geomania e de colonização do índio, já que isso para mim não reflete não acepção, tá ligado? Não diferença. Teologia profunda que você colocou Sim. para os 2 minutos. Um dia a gente vai conversar melhor? Não, eu vou cruzar as pernas assim. Não, mas eu quero te responder uma coisa. A perspectiva do evangelho não é a do Deus Todo-Poderoso. Eita, peraí. Não é. Jesus morreu crucificado, né, cara? Olha, pensa comigo. A afirmação cristã mais basilar é: Jesus é totalmente ser humano e totalmente Deus. A gente tocou em Deus na pessoa de Jesus. Okay. Preso, torturado e executado. O Deus do Evangelho não é um herói todo-poderoso. É martirizado. Então, a sua pergunta, no fundo, vai terminar num lugar que é fé. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: onde estava Deus quando as mulheres foram queimadas na fogueira da Inquisição? Deus estava sendo queimado. Onde estava Deus quando o povo negro foi escravizado? No porão do navio. Meu Deus. Onde estava Deus no dia 14 de março, quando um miliciano atirou, tomando 4 tiros, porque ele se personificou no rosto e no corpo da Mari? O Deus do Evangelho não é o todo-poderoso manipulador dos destinos. É a fragilidade que morre com a humanidade. Tem um poeta que diz o seguinte... É outra vertente. É um pensamento muito... Acho que é Drummond ou Pessoa que fala: Deus é o intervalo. Drummond. Deus é o intervalo entre o que e o que. Entre o que digo e o que calo. Nem as palavras, nem o silêncio. No fundo, Deus não tem explicação racional. No fundo, é uma aposta, é uma experiência. Sim. E no caso do Evangelho, é a perspectiva de ver Deus o tempo inteiro no rosto da vida concreta, especialmente dos empobrecidos, numa aposta de que Mari está conversando com a Marildo, trocando uma ideia com Chico Mendes, com a irmã Dorothy contando uma história, com Dandara e Zumbi cantando, com Antônio Conselheiro dando uma volta, uma aposta de que a vida transcende a morte. E onde é que você prova isso? Em qual laboratório? Em lugar nenhum. É só o meu coração dizendo que Deus redime a humanidade no tempo da história e na eternidade. Maravilhoso. Meu Deus, é poético. Bom, pessoal, só quero falar Não, tem mais 3 minutinhos. Vambora. Vamos lá. Né? A produção falou que era até meio-dia e 5, tem mais 3 minutinhos. Vambora, explora isso aí, para de rir. Vamos lá. 3 minutinhos. A cara só queria... foi o sim mais não que eu vi. Foi um sim mais coagido, tipo assim, a gente... Poxa. Maravilhoso. Deixa eu aproveitar então esse momento. Mas Emicida. fala rápido. Parceiro, como é que foi trabalhar com o Emicida? Foi muito bom. Ele me ligou, me contou a ideia do álbum, me pediu uma poesia. Maravilhoso. Cara, nossa, simples assim, o Emicida te liga e fala: e aí, Ba? Cara, e o amarelo... Eu também não esperava, foi bem surpreendente. E o amarelo é algo assim sensacional. É uma obra de arte. Cara, que música, Caraca, muito bicho. bom. Não, é o movimento da Netflix, né? Não, é uma música que ele fez. É um álbum, mas... Amarelo é um álbum. álbum. A música que eu fiz junto com o Emicida é Principia. Sim. E o álbum se tornou depois um documentário. Netflix. Ah, eu não sabia, bicho. Belíssimo, assista. Meu primo aparece, Jalmi aparece lá. É mesmo, Braço, Jalmi. Advogado, eu gordinho. Eu também apareço. Outra coisa, como foi participar do podcast com o Mano Brown? Mano, me fala essa parada, por favor, cara. Você não tem uma tatuagem, não? Escrito Mano Brown? Tenho, mas não posso mostrar. Caraca, Mano Brown é muito ref, não tem como. Só depois das 10.
Eu achei maravilhoso você falando que você não acreditou. Não, eu recebo uns telefonemas que não acredito, não. Eu tô esperando do Everton Ribeiro, assim, eu tô querendo. Sério mesmo? Me manda aí, me manda aí. Eles não tem não, mas só ia botar aqui no Instagram. Alô, Everton Ribeiro, se pinta de marrom. Opa, blackface não? Muito bom, muito bom. Foi uma entrevista muito boa. Até hoje, de vez em quando, alguém me para na rua dizendo que essa conversa foi uma benção, foi uma aula. Maravilhoso. E a entrevista dele é não linear, né? Você tá na África, de repente você tá... falando da infância e volta. Sensacional. E a Semayá tá ali também jogando. Semayá. Maravilhosa. Um beijo, Semayá. Foi muito bom. Caraca, que bom. Representantes políticos que você não pode ter ódio, né? E tem ira. Representantes políticos. O atual presidente do Brasil. Mais um. Eu queria muito você e o Nicolas numa madeira. Uma madeira assim, ó. Pá! Um microfone aqui, outro microfone aqui. Queria muito. Malafaia, cara. Vai acontecer. Malafaia não vai fugir, vai ficar gritando, cuspindo na tua cara. Ele grita, né? Salivador. Deixa eu botar um lencinho assim e fala. Um guarda-chuva. Malafaia, o que você acha tal coisa? Você e o Nicolas. O que você vê como Nicolas, esse movimento jovem cristão burro? Mataria Jesus, né? Nossa. Eu também acho muito. Eu desejo que eles conheçam a beleza, o amor, a graça do Evangelho de Jesus. Acho que tá num contraste, num pico, que eu acho que eles se acham déspotas. Entendeu? Então ficam meio que inalcançáveis. Ali acha que falar qualquer coisa e vai dar tudo certo, né? É isso. Gente, obrigado. Bom, eu acho melhor a gente soltar, porque tem uma coisinha aqui pro Henrique. Pra mim? Pra você. Produção! Solta aí, produção, porque senão ele vai ouvir sozinho. Por favor, a gente porque já bateu 5, gente. Vamos lá. Semayá? Aí, ó. Quem é? É Semayá, não é? Dá esse play aí, produça. Ih, que legal, hein? Eu tô sabendo que esse podcast hoje, que já é muito especial, tá recebendo uma pessoa super especial, que é o Henrique Vieira. Henrique Vieira, que eu conheci em 2018, já faz um tempo, hein, Henrique, que a gente se conheceu, num projeto do Instituto Vladimir Herzog, aqui em São Paulo. E eu aprendi muito com o Henrique, assim, foi uma delícia. A gente trabalhou ali no embrião do projeto Usinas de Valores, que se propunha, inclusive, a falar de Jesus por uma perspectiva dos direitos humanos. E foi com o Henrique Vieira que eu aprendi muito sobre como olhar para as igrejas evangélicas a partir de uma outra perspectiva, como a gente precisa ampliar o olhar para esses atores, para essas lideranças, e para a gente entender o papel que as igrejas têm nas periferias de São Paulo. E o Henrique, assim, foi sem dúvidas nenhuma essa luz no caminho que me levou para outros lugares, me fez consumir outros conteúdos, me fez ouvir outros diálogos também. Eu aprendo muito com você, Henrique, você é um parceiro, ótimo parceiro de trabalho, um querido parceiro de copo, uma pessoa que eu tenho genuína admiração, e eu tô aqui torcendo muito para que você, nessa nova caminhada que você vai trilhar agora em 2023, tenha muita proteção, tenha muita noção de que tem muita gente torcendo para você aqui fora e também pronto para te acolher, porque a gente sabe que não é um caminho nada fácil. Nossa! Que legal, isso é maravilha. Bom, tem outros aí? Vamos lá. Gente, um pouco. Só pra... Ih! Vai tocar, hein? Eu acho que esse meio-dia vai virar meio-dia. Brincadeira. Bora. Dá um playzão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo eu sempre hei de ser. É meu maior prazer. Venho brilhar, seja na terra, seja no mar. Vence, vence. Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Manda um beijo pro papai. Ele é engraçado? É. Ele é divertido? É. Ele brinca muito? É. Tchau. Te amamos muito, Henrique. Nossa, covardia. Cara, agora eu fiquei... eu não sei o que falar. Obrigado, desculpa. Gente. Mano, a gente só quis prestar essa homenagem pra você. Meu Deus você do foi a céu, primeira cara. pessoa que a gente conseguiu fazer esse arquivo confidencial. O Will fez muita questão disso, porque, Henrique, pra você entender que esse movimento que você tá fazendo é de grande importância.
não te colocando, né? Mas dando sim os devidos méritos pelo teu esforço. E só se resulta em pessoas que te admiram, pessoas que te amam, que te acolhem, que te abrigam, que lutam por você. Você pode ter certeza que esses 2 caras pretos aqui tá te acompanhando e tá com energia muito boa pros teus projetos, pra tua vida. Muito obrigado, Henrique. Recebo. Obrigado pelo carinho, o ambiente, o acolhimento de toda a equipe. Tiveram outras pessoas também que mandaram pra você, mas pelo privado. Tempo... Depois me manda. Manda no privado. Ou então a gente marca de novo. Gravou? Não vou dar spoiler aqui. Não vai dar spoiler. Mas vamos marcar outra oportunidade. A gente marca outra. Eu quero trazer você com o Kleber aqui, né, Kleber? Nossa, eu canto, hein? Eu canto. Então, eu pego o violão. Gente, Black Love Money, muito obrigado, Henricão. Abraço, pessoal. Tamo junto. Maravilhoso. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Black Love Money Podcast, redes sociais, YouTube, tudo. Deixa a gente famoso com muito dinheiro, porque preto com dinheiro é outra pegada. É isso. Abraço, valeu.